Veja que nós nos cansamos, que nós desanimamos, que nós desfalecemos até mesmo. Mas o nosso Deus não muda, o nosso Deus nos revigora, o nosso Deus nos renova, o nosso Deus nos dá a sua força para continuarmos, para prosseguirmos. Eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que está no mais profundo, no mais íntimo do seu coração. Creia que o Senhor é poderoso para te dar forças para prosseguir. E prosseguir é olhando para o alvo, é olhando para Cristo, é buscando o caráter de Cristo, é buscando o amor de Deus, é buscando a sabedoria de Deus, é buscando o conhecimento de Deus. E é por isso que nós estamos aqui reunidos nessa noite, para buscarmos em Deus o conhecimento da sua palavra, fortalecemos a nossa fé, fortalecemos a nossa caminhada com Ele. E eu quero com você orar, consagrando esse culto a Deus, entregando os nossos anseios ao Senhor, desvinculando todo e qualquer pensamento externo, focando somente aqui, nesse momento de adoração, nesse momento de louvores ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Fechem seus olhos, vamos orar. Maravilhoso, majestoso, poderoso, grandioso Deus, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos colocamos debaixo da Tua presença, Pai, nos humilhando, dependendo de Ti, conhecendo que somos completamente dependentes de Ti, dependentes do Teu amor, dependentes da Tua graça, dependentes do Teu favor, Pai. Entregamos os nossos anseios, entregamos os nossos corações, os nossos pensamentos a Ti. Eles estão cativos apenas em Ti, para Ti, Senhor. São todas as coisas, Pai. Esse culto é para o Senhor, as nossas vidas são para o Senhor, para nos aproximarmos de Ti, para encontrarmos em Ti, Senhor, o nosso refúgio, Pai. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Conduza-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Ensina-nos pela Tua palavra o caminho que devemos caminhar, o caminho que devemos percorrer. Faz-nos aproximar mais de Ti, Senhor, porque nós, por nós mesmos, não temos força suficiente. Mas como a Tua palavra diz, quando estamos fracos é que estamos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Aleluia, Tu és poderoso, Deus, Tu és grandioso, majestoso. Aleluia, Senhor, a Ti nós entregamos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. A Ti entregamos as nossas vidas, Pai. Transforma-nos, Senhor, molda-nos, Senhor. Queremos ser mais parecidos com Jesus, queremos ser mais parecidos contigo, Pai. Precisamos ser mais parecidos contigo, Senhor, para compartilhar o amor, para compartilhar a salvação.
Aleluia. Graças e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Amém? Quantos têm motivo para dizer eu te agradeço, Deus, aí? Aleluia. Hoje nós estamos felizes, nós podemos voltar aí ao OPA presencial, a exaltar o nosso Deus. E você que está em casa, tenha também motivos para agradecer a esse Deus que até aqui tem nos ajudado, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, dizer que te pertenço, Deus. Mais uma vez, você mudou, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra não você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar
te pertenço, Deus. Aleluia! Eu pertenço ao Senhor. Você pertence a Deus? Glória a Deus. Nós estamos aqui nesse lugar para adorar ao Senhor. Esteja no seu lar aí adorando ao Senhor. Amém? Peça para o Senhor, vem me incendiar, Senhor. Ah, Senhor, assume aqui, ó. Assume essa sala onde eu estou. Assume, Senhor, esse templo onde nós estamos, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha, ó Deus, louva. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha, Deus, venha, Deus. Enche, Senhor. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Nós estamos, Senhor, diante da tua face, Senhor. Venha, Deus. Enche os nossos corações, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Quero ouvir. Vem, ó Deus. Vem, Senhor. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te damos honra, Pai. Nós te damos glória, Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos comigo, te damos. Te damos honra. Te damos. Teu é o poder. Teu é o poder, sempre. Oh, aleluia. Te damos honra, honra. Te damos glória, glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Só os homens, te damos. Te damos honra, te damos glória. Aleluia, vem, Senhor. Teu é o poder, Aleluia. pra sempre.
amém. As irmãs aqui bem lindo. Te damos, Senhor, aleluia. Te damos honra, te damos glória, glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem Me incendiar, Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. aleluia. Feche os teus olhos. Independente de onde você está neste momento, e comece a clamar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ela baixuria de calamai. Começa a pedir pra Ele nessa noite. Começa a tocar. Começa, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Então peça pra Ele, vai. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Então peça pra Ele, peça. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Declare, Lucas, vem me visitar. Oh, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer. Eu quero conhecer mais de Ti. Peça pra Ele, então, vai. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Peça pra Ele, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. faz meu coração, Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. oh, oh,
viver algo novo. Começa a clamar dizendo: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Ei, preste atenção aqui em um minuto. Continua a banda. Santo Espírito, a palavra do Espírito Santo diz, aleluia, Santo Espírito que no dia da grande inauguração do templo, aleluia, a palavra diz que estava tudo pronto, mas faltava uma coisa. Faltava a presença de Deus naquele lugar. Então a palavra de Deus, ela diz que Asaf começou a louvar e Salomão começou a orar. E quando um orava, o outro cantava. A palavra do Senhor diz que Deus se levanta do seu alto trono. Aleluia. Ei, eu acho que você não entendeu. Deus, ele se levanta do seu alto trono. E a palavra do Senhor diz que ele desce no templo e ele começa a encher a casa do teu espírito. Sabe o que isso quer dizer? Ei, Lucas, a palavra diz que aqueles que não sentiam começaram a sentir. As pessoas foram tocadas e arrebatadas. Os que estavam dentro não poderiam sair e os que estavam fora não podiam entrar, porque a presença do Senhor encheu a casa. Então enquanto eu oro aqui, começa a pedir para Ele: incendeia neste lugar. Espírito Santo de Deus, começa a transbordar as pessoas aí agora. Começa a liberar a palavra de bênção, começa a liberar a palavra de conforto. Incendeia, incendeia, incendeia. Peça para Ele incendiar a tua vida. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Peça para Ele incendiar, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Começa a profetizar, incendeia, incendeia. O que, mano? Incendeia, 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 suas vozes, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Pra terminar, Incendeia, 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 incendeia. aleluia. Glória a Deus. A paz, queridos, tudo bem? Aleluia. Vocês acharam que eu tinha esquecido, mas não esqueci não. Queridos, a gente vai falar de uma das coisas que pra mim é o mais importante na Bíblia. E a minha vida como cristão foi sempre norteada a respeito disso.
que é a oferta. Oi! Eu vou pedir para que você abra em Coríntios. Em 2 Coríntios 9:7. E lá ele fala o seguinte: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se você, conforme você vai caminhando com Deus, uma vez a gente estava conversando em casa, e aí teve um culto e eu pedi pra minha mãe bem pequenininho, eu falei: mãe, me dá o dinheiro que eu quero dar oferta. Aí ela falou: mas por que você quer dar oferta? Eu falei: não, porque eu sei que Deus vai me devolver. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim: com Deus não se faz barganha. Com Deus não se faz barganha. Você não tá dando porque você vai receber mais, você tá dando porque Deus permitiu que você recebesse. Posso ouvir um amém? Tá fraco, posso ouvir um amém? Você só dá aquilo que você recebe de Deus. E você não a gente aqui da In-House não quer que você dê, que você assim: não, eu vou dar porque o Senhor permitiu que eu ganhasse, e eu vou dar porque Ele vai me dar o dobro. Não, a gente não vem com essa historinha aqui, não. Você dá porque Deus permitiu. E eu vou pedir para que você honre aquilo que Deus permitiu que chegasse à sua casa. Eu vou pedir para que você tenha a coragem de honrar o Deus que você serve, porque é difícil. Tempo de pandemia, a gente sempre vai pensar: mas Senhor, e o arroz, e o feijão, e o pão? Deus proverá, querido. Deus proverá. Se você chegou até aqui e o Senhor ainda não deixou faltar, isso só que significa uma coisa: Deus proverá. Amém? Vou pedir para que você feche seus olhos. Vou estar intercedendo pelas ofertas. Depois, assim que eu terminar, pode vir aqui perto do gasofilácio, entregar a sua oferta. A maquininha também está ali atrás, o Cláudio vai estar auxiliando. Amém. Senhor, muito obrigado porque o Senhor permitiu que todos nós tivéssemos esse momento de reunião em Tua presença, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor não tem permitido que faltasse o pão na casa dos Teus servos, Senhor meu Pai. Obrigado, Senhor, porque enquanto o mundo está um caos, a Tua palavra continua nos guiando e sendo lamparina em nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida daquele, Senhor meu Deus, que tem separado uma oferta para abençoar a Tua casa. Da mesma maneira, Senhor, eu peço, Senhor meu Deus, para aquele que não tem ainda um emprego, Senhor meu Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus que abre as portas. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que está aqui, nos dando saúde e paz, e que cada oferta que seja depositada não seja por ambição, que não seja com tristeza e nem por necessidade, mas por amor à Tua palavra e à Tua causa. Amém. Aleluia, se deixar virar vigília, né? Glória a Deus, amém. Amém, queridos. Vamos orar pelo preletor da noite. É o Lavisque, mais conhecido para alguns aí como Bahia. Ou Porto Seguro, né? Tem internacional, então. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Faz tempo, né, que a gente não atrás aí. É legal.
Amém? Vamos estender as nossas mãos e abençoar o Lavisca, amém? Senhor Deus eterno Pai, Senhor Deus, obrigada, Senhor Jesus, por mais este dia estarmos na Tua presença, Senhor Jesus, porque o Senhor vem falado conosco, Senhor Jesus, através dos louvores, Pai, e através da oração, meu Deus. Então continue falando conosco através do Seu servo, Pai. Usa a vida dele, Senhor Jesus, e que estejamos aqui, Pai, ouvindo a Tua voz, Pai, que venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer através das nossas vidas, Senhor Jesus, e que sejamos testemunho vivo para as pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que venhamos nos desprender de tudo que está lá fora, Pai, e venhamos estar conectados contigo, em nome de Jesus, Pai. Obrigada pela nossa vida, por estarmos reunidos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Som, 2. Graças e paz a todos. Amém? Quantos estão felizes aí? Eu tô. Para mim é um motivo de alegria, né? Estarmos de volta depois de tanto tempo, depois de quase 4, 5 meses, não sei, sem nos reunir presencialmente, né? Do Opa, é lógico que os cultos de domingo já voltaram, então fica o convite já para quem está nos assistindo domingo, 10h30, né? Estou invadindo o espaço do irmão Piso, amém? Mas, queridos, eu não sou um pregador, então eu queria que você tivesse um pouco de paciência comigo. Porque a palavra que eu vou trazer hoje é basicamente um devocional. Então, por que devocional? Porque eu tenho nesse hábito de separar um tempo do meu dia para falar com Deus. E até essa semana eu estava conversando com a Dalila em casa. Falei, ela me perguntando, né, como que tem que fazer? Eu falei, não posso te dizer como fazer, porque é o seu tempo com Deus. Então, o seu tempo com Deus é como um exemplo. Você vai encontrar com alguém que você gosta muito, você está paquerando. Então, você toma banho, você se perfuma, você compra um presente, você faz alguma coisa, mas é você, não tem receita, né? Então você se prepara para encontrar aquela pessoa que você gosta, que você está afim. E acho que com Deus não é tão diferente, porque Deus, Ele nos amou tanto, né? A Bíblia diz que Ele nos amou tanto que Ele deu o Filho dele, um único Filho, para morrer em nosso lugar. Então, eu acho que o mínimo que nós devemos fazer é procurar ter esse encontro com Ele todos os dias. E nessa minha rotina de ter um encontro com Ele, ter um devocional, obrigado. Eu tenho o hábito de ir anotando. Quando não no papel, eu anoto no celular a palavra, o versículo. Não o versículo que eu li, mas o versículo que mais marcou, que mais mexeu comigo. E eu comecei a anotar, eu até dei o título, né? Como podemos agradar a Deus? Por quê? Eu fui observando que em várias palavras tinha lá, faça isso para me agradar, ou faça isso que me agrada. Eu falei, então nós temos que agradar a Deus, embora agradar a Deus não seja um mandamento. A gente aprendeu com Jesus que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, desceu como, né, uma pomba, era o Espírito Santo dizendo, esse é meu Filho amado em quem me compraz, ou em quem eu me agrado, em quem eu me alegro, né? Então, a gente viu Deus falando que Ele tinha alegria em Jesus. Por que Ele tinha alegria em Jesus, né? Porque Jesus, em todo momento, desde que Ele nasceu até o dia que Ele morreu, né, e ressuscitou, enfim, Ele buscou agradar a Deus. Então, a gente vai ver ao longo dessa mensagem que o que nós devemos fazer como filhos, como discípulos, porque o discípulo nada mais é que aquele que... Para o discípulo é uma honra ser igual ao mestre. Então, se o nosso mestre é Jesus, acho que para nós é uma honra se um dia Deus chegar para nós e falar, você é meu filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Bem? Então, o título da mensagem seria Como podemos agradar a Deus? Eu até fiz meio que uma interrogação, né? Nós devemos agradar a Deus? Sim, devemos. Porque, embora, como eu disse, não é um mandamento dos 10 mandamentos, embora não esteja explícito, você tem que agradar a Deus, a gente vai ver estudando a palavra que diversas vezes Jesus vai falar que a gente tem que fazer isso porque isso agrada a Deus. Ou a gente não deve fazer isso porque isso não agrada a Deus. Amém? Então, até na semana do Dia dos Pais, né? Acho que é interessante a gente lembrar isso. Muitas vezes a gente quer agradar o nosso pai, né? E Deus é o nosso pai. Até a Isabela, sempre ela fala para mim, eu tenho 2 pais. Que você é o pai daqui, eu tenho um pai no céu. Então ela com 5 anos, ela já entendeu isso. Nós temos 2 pais, né? E ela já entendeu que antes de me amar, ela tem que amar a Deus. E eu acho que é importante, né, a gente entender que quem ama, agrada. Se você ama a Deus, você tem que agradar a Deus. Amém? Então, João 8:29, eu até queria um conselho. Não sei quem tem um hábito como eu de anotar.
Por que às vezes eu venho pro culto, eu não trago nem a Bíblia, mas eu trago um caderno? Porque às vezes a correria não dá tempo de você abrir em todos os versículos que o pregador fala, mas eu anoto, porque às vezes em casa Deus fala comigo diferente. E como é um devocional, foram vários devocionais, vai ter bastante referência. Não vai ser um sermão em um texto, vai ser vários textos. Então, quem puder, quem quiser anotar, eu acho que vai ser de grande valia. Então, o primeiro texto que eu quero ler está em João, capítulo 8, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Diz assim: e aquele que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Alguém tem uma versão diferente aí? Pois sempre faço o que lhe agrada. Sua versão é diferente? Então, amém. Então a gente viu que, aqui é Jesus dizendo, né? Aquele que me enviou está comigo, ou seja, Deus está comigo. E ele não me abandona. Embora às vezes no seu dia você imagine ou pense que Deus te abandonou. Se você for aquele filho que sempre faz o que agrada o Pai, ele não vai te abandonar. Amém? Então devemos agradar a Deus. E aí depois vem a próxima pergunta: como podemos agradar a Deus? Então eu anotei vários tópicos de como nós podemos e devemos agradar a Deus. O primeiro seria com perseverança. Eu queria abrir em Hebreus 10, versículo 36. Hebreus 10, 36. Amém? Hebreus 10, 36 diz assim: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele lhes prometeu. Amém? Então aqui está bem no imperativo, né? Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, logo eu entendo que perseverar é a vontade de Deus, vocês recebam tudo aquilo que ele lhes prometeu. Lucas 21, 19 diz, Jesus diz, né? É pela perseverança que vocês obterão a vida. Então Jesus, ele estava em Lucas 21, Jesus estava, né, anunciando o fim dos tempos, e ele diz que nós, os cristãos, nós deveremos ser perseverantes. Aquele que perseverar até o fim, né, esse alcançará a vitória. Tiago 1,3, ele diz: pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Aqui Tiago nos diz que a perseverança ela pode crescer, ou seja, eu já tenho perseverança, então acabou, né? Não preciso mais fazer nada. Então a perseverança ela pode crescer. Cada vez que a nossa fé é provada, né, a nossa perseverança ela aumenta, ela cresce cada vez mais, né? E Romanos 5, versículo 3 diz basicamente a mesma coisa. Paulo dizendo que a nossa perseverança, mediante as provações, as dificuldades, ela pode crescer. Então, o primeiro tópico é esse, perseverança. Nós entendemos que nós devemos ter perseverança, nós devemos ser perseverantes e que a nossa perseverança em Deus ela tem que crescer. E como que ela vai crescer? Não é no dia bom, não é quando o dinheiro estiver na conta, quando estiver tudo certo. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, o salmista dizia: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a guardar os estatutos. Então, talvez os momentos difíceis que você passa, eles estão te provando, te forjando para que você seja mais perseverante. Amém? Então, o próximo seria com obediência. Até ontem eu fiz meio que uma prévia em casa. A Isabela, primeiro que ela chutou como agradar a Deus, ela falou obediência. Ela já sabe que para agradar o Pai precisa ser obediente. Então, Êxodo 15, 26. Gostaria que vocês abrissem lá, Êxodo 15, 26. Aqui em Êxodo 15, Moisés está narrando aí como Deus tirou o povo do Egito. No versículo 26, ele diz assim: ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos seus olhos, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, aqui, talvez para nós essa palavra fica meio sem nexo, mas o povo tinha acabado de ver Deus enviar 10 pragas sobre o Egito. Então, e Deus
ele foi tão cirúrgico, se é que podemos falar assim, que tinham 2 animais no campo, o animal do judeu, dos egípcios, e o animal do povo de Deus. O do egípcio morreu, o de Deus não. Ele separou os filhos, os primogênitos, ele deu uma instrução, os primogênitos do povo de Deus, ninguém morreu. Dos egípcios, todos morreram. Diz que do maior ao menor, todos morreram. Então, Deus falou assim, se vocês me ouvirem com atenção e prestarem, né, e fizerem o que é certo aos meus olhos, obedecendo os meus mandamentos, cumprindo todos os decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que os cura. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ainda falando sobre obediência. 1 Samuel 15, 22. Diz assim, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que as ofertas de gorduras e de carneiros. Então, Samuel aqui, tempos depois, bastante tempo depois, a Bíblia fala que aquela geração do deserto morreu inteira, ficou só Josué e Caleb, né, que entrou na terra, enfim. Muitos tempos depois, Deus estava falando através de Samuel que o que agrada mais ao Senhor é holocausto, sacrifícios que eles estavam acostumados a fazer, ou obediência. Se eu não me engano, esse é o texto que ele repreende também tem a questão de Saul, né? Saul que quis agradar a Deus, fez o que não era para ele fazer, fez o que Deus não chamou ele para fazer, enfim. Então, Deus deixou bem claro, o que agrada mais a Deus? É sacrifício, ou é obediência, submissão? Então, nós entendemos que a obediência é o que agrada a Deus. Amém? Romanos 15, partindo aí para o Novo Testamento, Romanos 5, versículo 19, diz assim, por causa da desobediência a Deus de uma pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Amém? Então aqui a gente entende que essa uma pessoa, a gente entende que foi Adão, né? A Bíblia diz que por conta de uma pessoa, né, o pecado entrou no mundo, e também por conta de uma pessoa, né? Jesus, ele conseguiu nos redimir, conseguiu nos resgatar, porque ele foi obediente, ele cumpriu o propósito, ele morreu uma morte de cruz, mas porque ele era obediente, e a Bíblia diz que nele não foi encontrado pecado. Até o soldado que o martirizou, o soldado que bateu, quando ele morreu, falou, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Então a gente vê que, e eu creio que Jesus nem pregou para o soldado, né? Então, mesmo com a morte, mesmo com o sofrimento, ele conseguiu mostrar que, de fato, ele agradava a Deus e ele era filho de Deus. 1 João, capítulo 3, do versículo 21 e 22, diz assim, amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança, e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Amém? Então, mais uma vez, quando obedecemos, agradamos ao Senhor. Amém? Próximo seria com fé. Acho que aqui fica até mais fácil, porque a gente tem tantas mensagens falando de fé. E Hebreus 11, 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém? O versículo 38 vai dizer, meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Então a gente entende aqui que, primeiro, a graça, né? Porque a gente pode ser chamado de justo? Eu sou justo? A gente sabe que naturalmente, como homem, não. A gente sabe que nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas a Bíblia diz o meu justo. Por que meu justo? Porque pela fé em Deus nós somos justificados. Porém, ele diz, deixa eu voltar para ver, se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Então aqui Jesus está deixando claro para nós que a gente precisa agradar. Porque não adianta você dizer assim, eu tenho fé, mas você não agrada ao Pai. Então é meio incoerente, né, da nossa parte. Marcos 9, 23, aqui é a situação que Jesus está descendo e está lá uma discussão entre os
os estudiosos lá, os fariseus e os discípulos de Jesus, o menino está endemoniado, e o pai do menino fala assim, Senhor, eu trouxe o meu filho e os seus discípulos não puderam, e se você pode, faz alguma coisa, né? Jesus falou, se eu posso, Marcos 9, 23. Alguns assim, se puder, ou se tu podes, na sua versão. Jesus perguntou, tudo é possível ao que crê. Jesus falou, você está jogando para mim a responsabilidade, como se o poder está com... Não, tudo é possível ao que crê. E eu vejo até no livro de Marcos que Jesus por diversas vezes se indignou, até mesmo com os discípulos, pela falta de fé. Eu falei para Dalila, os discípulos viram a primeira multiplicação de pães. Tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Jesus multiplicou os pães, 5 pães, alimentou todo mundo. Passa um tempo, tá lá agora 4.000 homens, 7 pães, e os discípulos perguntam, da onde a gente vai tirar pão para alimentar esse povo? Eles já viram a primeira multiplicação, eram os mesmos discípulos. Então, assim, será que eles tinham amnésia? Não é possível, né? Da onde a gente vai tirar pão? Do mesmo lugar que tirou da outra vez, né? Jesus repartiu novamente e pela segunda vez multiplicou os pães e todos se alimentaram e ficaram satisfeitos. Então, pela fé. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. A gente vê que Hebreus 11, né? São os heróis da fé. E o versículo 11 diz, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Então, eu ouvi uma mensagem falando sobre fé recentemente, e ele falando, gente, os nossos heróis da fé, se você for olhar ao pé da letra, eram tristes. Porque Sara, quando Deus falou assim, você vai ter um filho, ela deu risada, ela não acreditava nisso. Ela duvidou. E Abraão também, Abraão e tantos outros que a gente tem como pai da fé, como homens de fé, eles também duvidaram. Pedro, um homem de fé, um homem que andou sobre as águas, mas por diversas vezes ele duvidou. Então, nós também duvidamos, nós também somos falhos, mas a gente tem que entender que a nossa fé ela tem que crescer também. A gente já tem fé em Deus, amém. Deus nos deu uma porção de fé, mas a gente tem que pôr a nossa fé, né, em prática para ela ser provada e para crescer também, amém? Então, 1 João 5,4 diz, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Amém? Então, como que a gente vai vencer? Como que a gente vai ter a vitória? Porque se a gente é nascido de Deus, a gente vence o mundo, mas a gente vence pela fé. Amém? Então, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Próximo seria com gratidão. E gratidão, eu acho que é uma palavra que até virou clichê, né? A gente vê de crente, a ímpio falando gratidão, gratidão, gratidão. E a gratidão, de fato, ela é super importante. Se você não é grato, você é aquele que murmura, que reclama. Se você não buscar um motivo para agradecer, você vai achar um motivo para reclamar. Então, a gente tem, de fato, que ser os primeiros a serem gratos, né? 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, diz assim, em tudo dai graças. Talvez a diferença nossa para o ímpio seja, o ímpio dificilmente vai conseguir dar graça na desgraça, né? Dar graça na falta de alimento, a gente tem que dar graça em tudo. Sabe que isso é para nós. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo nos inspira a sermos sempre agradecidos. Como ele, nós também passamos por diversas provações e ele escreveu a maioria das cartas dele dentro da prisão e ele diz que em tudo nós temos que dar graças. Saber que Deus está sempre conosco é o que nos motiva a sermos gratos, sermos agradecidos a Ele. Amém? Efésios 5,19 vai dizer, falando ali dos frutos do Espírito, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, em tudo nós temos que dar graças. Acordou, tá sol, dai graças. Está chovendo, dai graças. Porque se a gente acordou, já é um motivo para agradecer. A gente tem visto aí tantas pessoas saudáveis que a gente imagina, que está saudável, do nada, 2 dias, 3 dias, infelizmente desce a cova. Então, a gente em tudo tem que dar graças ao nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Amém? Eu marquei também uma passagem de Lucas 17. Eu não queria ler para não estender, mas em Lucas 17, versículo 11 em diante, Jesus vai narrar a história de 10 leprosos. Ele cura os 10 leprosos. E a Bíblia fala que apenas um voltou para agradecer.
Então, todos os dias, Deus derrama incontáveis bênçãos sobre nós e nos livra de muitos perigos. Nós devemos pedir que Ele nos ajude sempre, mas nós também devemos ser agradecidos. Nós devemos ser como aquele leproso que voltou e agradeceu. Muitas vezes a gente falta com gratidão, né? A gente esquece. Tipo assim, o povo de Israel. Senhor, mas não tem água. Deus tinha feito tantas coisas, mas não tem água. Você tirou a gente lá do Egito para morrer de sede, pelo menos lá a gente tinha água. A gente era escravo, mas tinha água. Não, eles esqueceram rápido de tudo que Deus fez, né? Então, nós devemos ser gratos a Deus. Embora a gente passe por dificuldades novamente, a gente não tem que, em momento algum, reclamar. Porque até quem diga que o povo de Israel, se não reclamasse, se não murmurasse, eles teriam chegado na Terra Prometida bem antes. Eles ficaram dando volta porque só reclamavam, só murmuravam. Então, Deus estava ensinando eles ali. Amém? Então, sermos gratos. Outro jeito de agradar a Deus é com santidade. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 4 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Hein? Hebreus 12, versículo 10 diz: nossos pais nos disciplinaram por algum tempo, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Amém? Eu fui buscar o que é santidade, né? No Google, de santidade para o Google é a pureza perfeita de Deus. Né? Então, a pureza perfeita de Deus, que não tem nenhuma mancha, nenhum pecado. Na Bíblia, santidade também pode significar dedicação a Deus. Né? Os santos eram aqueles que eram dedicados a Deus. Se afastando da impureza do pecado, todo crente é chamado para ser santo. Amém? Então a gente tem que entender que santo não tem que ser o pastor. Santo não, santo é só quem quer ser obreiro. Não. Todos nós somos chamados a ser santos. Então a santificação, a santidade é algo que a gente tem que buscar também todos os dias. Amém? Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Mas se a gente quer ver o Senhor, e a gente com certeza verá Ele na glória, precisa buscar aqui uma vida de santidade. Amém? O próximo passo seria fazer o bem aos necessitados. E hoje, essa palavra já estava preparada, e hoje a gente tem a oportunidade de ir lá no banco de sangue doar sangue, pelo nosso irmão Claudio Honor, que está precisando, mas também por outras pessoas. A gente até viu que uma vez que você doa sangue, você pode ajudar até 4 pessoas. Então, fica aqui o convite para quem nunca doou sangue: procure um banco de sangue próximo a você, próximo à sua casa, e faça o bem. A gente tem tanto sangue, e até a gente vê que o sangue que você doa, um dia depois ele já voltou. Você não precisa se preocupar. Você tem os cuidados que você tem que ter no dia, mas você vai ajudar muitas pessoas e logo você vai ser restaurado. Hebreus 13, 16 diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. A gente viu lá atrás que Deus não se agradava daqueles sacrifícios de bois, de animais, mas aqui está dizendo que tem um sacrifício que agrada a Deus. Qual que é? Não se esqueçam de fazer o bem, repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Mateus 25, do versículo 31 ao 46, Jesus conta que quando vier o Filho do Homem, ele julgará as nações, separará as ovelhas dos bodes, distribuirá a herança do Pai aos filhos. Quem são esses filhos? Aqueles que foram generosos, que fizeram bem ao próximo. Bem, na passagem lá ele diz assim, o rei responderá: eu digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim o fizeram. Bem, então quando a gente visita um preso, quando a gente doa um sangue, quando a gente distribui uma cesta básica, a gente sabe que a gente está fazendo ao menor dos irmãos, mas também é a Deus. Porque diz que alguns vão perguntar: mas Senhor, quando? Quando você esteve preso e eu não fui te visitar? Quando que você esteve com fome e eu não te dei de comer? Quando? Ele falou: quando você não fez aqueles que estavam próximos a você. Então a gente vê que é uma obrigação nossa, porque é no dia do julgamento que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então essa ilustração
Eu imagino que seja como o trigo do joio, não é a gente que consegue separar. O pastor, por mais bem intencionado que ele esteja, ele não vai conseguir separar a ovelha do bode, o joio do trigo. Isso aí é o Senhor que vai separar no dia que ele voltar. Então, infelizmente ou felizmente, eu não sei, a gente tem que deixar crescer juntos. Vai crescer juntos. Vai andar junto, talvez, né? Mas no dia que ele voltar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E as ovelhas são aqueles que fizeram bem ao próximo. Amém? Então, um jeito de agradar a Deus também é fazendo bem ao próximo. Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz: do que adianta, irmãos, dizer que tem fé se não tem obras? Ou se não demonstra por meio de suas ações. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Né? Então, do que adianta eu dizer, eu tenho fé, mas eu não demonstro por meio das obras? Ele falou, esse tipo de fé pode salvar alguém? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. A nossa fé, ela tem que ser, né, como é que eu posso dizer? Acompanhada de obras. Então, se você foi salvo hoje, amém, você só tem a fé. Mas amanhã você já tem que praticar uma obra, uma boa obra, né? Ajudar o próximo, ajudar o seu vizinho. Você tem que ser, né, essa pessoa que Deus está dizendo aqui. Então, outra forma de agradar a Deus, com boas obras ou fazendo bem ao próximo. Outra forma que eu anotei é desfrutando. E aí eu queria ler Gênesis 2:16. O Senhor disse, o Senhor Deus lhe ordenou, né? Aqui é Deus falando para Adão: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Então, aqui, desde o Velho Testamento já tinha graça, né? O homem nasceu, não plantou nada, não fez nada, e está lá um jardim com diversas árvores, diversos frutos. Deus falou, coma à vontade, né? Que bênção, né? Hoje eu queria comer à vontade, se eu comer à vontade, misericórdia, né? Então, Adão podia, né? Coma à vontade. Aí Deus também fez uma proibição, falou, só não coma de uma árvore, de um fruto, né? É só um, o resto, come à vontade. O que ele fez? Se ele comeu à vontade, não sei, mas o que não era para comer, ele comeu. Então a gente, e pelo menos eu entendo, né? Até eu já ouvi uma pregação falando, quando você não desfruta do que Deus te dá, ou seja, um exemplo, eu tenho esse celular. Em vez de eu falar, nossa, meu celular é da hora, tem cronômetro, tem despertador, liga, manda mensagem, eu falo, nossa, mas eu queria mesmo era ter um iPhone. O iPhone a câmera é melhor, o iPhone a prova d'água. Então assim, eu paro de desfrutar do que eu tenho, porque eu olho para o que eu não tenho. Foi exatamente o que Adão fez, ele deixou de desfrutar. E por conta de Adão, consequentemente, né, Eva, enfim, a gente não vai entrar nessa discussão agora, quem que pecou, né? Mas ele deixou de desfrutar do que Deus mandou, do que Deus deu para ele, e ele acabou caindo por querer o que não era para ele ter. Em Eclesiastes, o sábio Salomão dizendo, Eclesiastes 9, versículo 7, ele diz, portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. O que ele está dizendo aqui, né? Não é talvez da forma... Porque vinho para eles, naquela época, era o suco de uva, né? Era o suco fermentado. Então, era o que eles tinham. Então, isso também é desfrutar, é viver. A gente não pode, até muitas vezes, a gente tentando agradar a Deus, a gente começa a enlouquecer, né? Vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, manhã, de noite. A gente quer agradar a Deus. E às vezes a gente não desfruta, a gente não descansa, a gente não sai com a família. Então, pelo menos aqui na House a gente sabe que tem essa cultura de você tirar um dia, você ficar com a sua família. Eu acho que desfrutar também é algo que vem de Deus. É tanto que Deus, depois de 6 dias, fez o mundo, fez tudo. No 7º ele descansou. Deus precisava descansar? Eu acho que não, né? Então, eu acredito que ele descansou para nos deixar um modelo, nos deixar um exemplo. Você vai correr lá seus 6 dias, mas tira um dia para descansar, para desfrutar daquilo que Deus te deu. Amém? Porque isso, como diz Salomão, né, o homem mais sábio dessa época, comer, né, comer sua comida, beber o seu vinho, isso agrada a Deus. Outra forma de agradar a Deus, com paciência. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas, se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazer o bem,
mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Amém? Então, esse com paciência aqui englobou até o fazer o bem ao próximo. Então, 1 Pedro 2,19, Deus diz, né? Deus diz através, né, do homem inspirado: sigam os passos de Jesus. Amém? Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Amém? Fidelidade, enfim. Aqui eu quero frisar para você que a paciência também é uma forma da gente agradar a Deus, sendo pacientes. Amém? Tá acabando. Outra forma, eu acho que é a última já. Outra forma de agradar a Deus é vivendo pelo Espírito. Romanos 8:5 diz assim: aqueles que são chamados, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então, a gente sabe que Deus é Espírito, e eu creio que não tem como agradar a Deus se não for vivendo em Espírito, né? A gente tem que viver em Espírito. Como que a gente vai viver em Espírito? Tentando fazer as coisas que fortalecem o Espírito, que deixam fraca a carne. Amém? Romanos 8:8 diz: por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Então, se eu sou dominado pela minha própria vontade, não tem como eu agradar a Deus. Então, viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, também é uma forma de agradar a Deus. Amém? E até como um puxão de orelha, para acabar, Deus me deu uma palavra de advertência, né? O perigo de não agradar a Deus. 1 Coríntios 10, o versículo 5, diz assim: no entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Que, né, Paulo estava citando o Velho Testamento, o povo de Israel, enfim. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Então a gente sabe que a gente vive na era da graça, na era que é muito boa, mas o nosso Deus, ele é justo, o nosso Deus, ele é juiz. Então a gente sabe que a gente tem que buscar agradá-lo, tem que buscar seguir todos esses passos e tantos outros que Deus, né, com certeza pede para você. Porque se a gente não agrada, qual que foi a consequência para o povo daquela época? Seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Romanos 2, do versículo 6 e o 7 diz: ele julgará a cada um de acordo com seus atos. Dará a vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Amém? Então é isso, queridos. É só isso tudo. Eu vou repetir aqui só os tópicos, não sei se alguém perdeu. Depois, se quiser, eu compartilho com você o PDF, o texto. Para agradar a Deus, nós devemos ter perseverança, obediência, fé, gratidão, santidade, fazer bem ao necessitado, fazer bem, né? Enfim, a gente tem que fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Desfrutando, porque se a gente não desfruta daquilo que Deus nos deu, a gente vai acabar caindo no erro, caindo no engano, caindo, né, naquilo que não é para nós. Com paciência e vivendo pelo Espírito. Amém? Que isso fique claro para você, que a gente venha buscar, né, no nosso devocional orientação e direcionamento de Deus para cada dia mais viver uma vida que agrada a Ele. Amém? Então, essa era a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu repassei para vocês, e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Convidar aqui o pastor William, acho que ele vai dar os avisos e a bênção apostólica. Amém?